Olá, futuros colegas policiais e pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Seguiremos então nossa aula de Direito Constitucional, né, o artigo 5º da Constituição. Terminamos a aula de ontem, a aula anterior, desculpem, falando sobre alguns aspectos ali de lei penal, né, de crimes. E eu falei, né, na aula, de acordo com o que temos aqui na nossa Constituição, de crimes inafiançáveis, né, insuscetíveis de graça ou anistia. Graça é uma concessão dada pelo presidente da República, é um perdão, são formas de perdão, tá, pessoal? A graça é para o presidente da República, através de um decreto, e a anistia é através do Congresso Nacional, por lei, tá? A anistia, ela é mais, nós tivemos aí como exemplo a lei da anistia aí no final da ditadura militar, que anistiou ali os militares e as pessoas que participaram da Revolução, né, tá? Que está sendo bem debatido hoje em dia se pode, gente pedindo anistia e outros dizendo que não pode, né? É isso aí, tá? Então, não é algo que precisa se aprofundar muito, basta que vocês saibam que é um perdão. A anistia dado pelo Congresso Nacional, tá? Falamos de crimes imprescritíveis, que só tem dois no Brasil, que é o racismo, que é contra uma coletividade, o racismo, né? Inafiançáveis também, mas o principal característica aí que precisa ficar bem massificado, né? Imprescritível, o racismo é a ação de grupos armados aí contra o Estado democrático, né? Que são aqueles grupos paramilitares, né? Pessoas que se armam aí, criam forças supostamente militares, pseudo-militares ali, em paralelo às forças legitimadas pela Constituição Federal, né? Forças armadas e polícias ali, previstas no rol do artigo 144 da Constituição, tá? Com isso nós terminamos. Dando sequência aqui, também falamos das penas, né? Quais são as penas? Nós veremos lá no Código Penal também, como é que funciona a questão das penas. E a partir daqui, sim, recomeçamos, tá? Não haverá penas de morte, salvo em casos de guerra declarada, tá? Em caso de guerra declarada pode pena de morte. Não existe pena perpétua, a gente falou. Não existe pena de trabalhos forçados. A perpétua, lembra que eu falei que é 40 anos o prazo máximo do nosso Código Penal, tá? Feminicídio, um exemplo, 40 anos a pena máxima. Trabalhos forçados, pessoal, também não existe. Não confundam trabalhos forçados com o trabalho do preso. Não cai ali de execuções penais para os concursos que estamos estudando, tá? Mas eu dei aula dessa lei para o pessoal que fez o concurso da SUSEP, para agente penitenciário estadual. E a lei diz lá, né, que o preso tem que trabalhar, mas são trabalhos limpeza do estabelecimento, na cozinha, dentro das aptidões do preso, né? Em regime fechado, ou semiaberto, ou aberto, tem que trabalhar. E os dias de trabalho, cada 3 dias de trabalho, chama remissão, né? Cada 3 dias de trabalho diminui um dia de pena, tá? E o dinheiro que recebe, né? Que o preso, obviamente, se ele está trabalhando, ele precisa receber por isso. Esse dinheiro ele é utilizado para indenizar as vítimas do crime que ele cometeu. Tá bom? É assim que funciona, de forma bem simples, a questão do trabalho do preso. Trabalho forçado é aquele que a gente vê em filme americano, o cara com uma bola de ferro no pé, né? Supondo, não vai pagar, não paga nada pro cara, não paga previdência social, preso paga previdência também, tá? Até tem um dilema muito grande com relação ao auxílio reclusão, mas o auxílio reclusão ele recebe porque é um benefício previdenciário, ele está pagando, ele está contribuindo, tá? Mas não vem ao caso. Então, o trabalho forçado lembra daquele trabalho que ele não receberia nada, por exemplo, e seria obrigado a trabalhar sem receber o salário, tá? Lembra daquela cena de filme americano que vocês saberão, tá? Não existe pena de banimento. Banimento era muito comum na Idade Antiga, né? Pegar uma pessoa lá que era contra ali um governo, né, que estivesse no poder, e bania o cara, tirava os bens todos dessa pessoa e bania do país. Não existe no nosso país pena de banimento, né? O cara cometeu um crime, não, vai ser banido para outro lugar, tá? E também penas cruéis, obviamente, né? Tipo açoitar, né? Como aconteceu na nossa escravidão, tá? No período que a gente teve escravidão aqui no Brasil. As penas são cumpridas em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado, né? Mulheres, o sexo do apenado, mulheres cumprem, obviamente, pena em estabelecimento próprio, né? Para mulheres,
e natureza do delito. Crimes mais graves é regime de reclusão, né? Fica que a gente conhece como os pavilhões dos presídios, né? Crimes menos graves ali ficam no semiaberto, que a gente quer os albergues, né? Que a gente conhece, tá? Então, não cai na lei de execuções penais. O principal que vocês precisam saber é que aqueles criminosos mais perigosos, né? Que cometeram crimes graves mesmo, que são esses criminosos que cumprem em locais distintos, ou deveriam cumprir, pelo menos, né? De quem cometeu um crime pequeno, tá? A presidiária é assegurado, obviamente, a todos os presos respeito à integridade física e moral, né? Isso aqui é questão de direitos humanos é para todo mundo, inclusive para preso. Falaremos lá nas aulas de direitos humanos. Presidiárias têm o direito constitucional aqui de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação, né? Muito se discute, né? Pá, vai levar um bebê para um presídio. É o jeito, né, pessoal? Então o bebê precisa ser amamentado pela mãe dele, né? Digamos assim, para que não aconteça isso, para que o bebê não precise ter o presídio, o judiciário, por vezes, aí está proferindo sentenças aí para que permitindo que as presidiárias fiquem em regime de prisão domiciliar durante o período da amamentação, tá bom? E também, além da questão da amamentação, a presidiária tem direito a tudo, tá, pessoal? Neonatal, né? Todos os cuidados ali, indispensáveis ali durante a sua gravidez, tá? A gestação. O próximo inciso, ele fala de extradição, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Eu vou explicar o que é extradição primeiro, tá? Extradição é tu cometeres um crime no outro país, tá? Um brasileiro, por exemplo, foi lá cometer um crime na França, né? E consegue voltar para o Brasil. Tá aqui no solo brasileiro. Aí o governo francês pede que mande esse brasileiro para lá para que ele responda e seja preso lá na França. Cumpra pena lá na França, tá? Isso aqui não pode. Em regra geral, tu extraditar um brasileiro para cumprir pena no outro país, se ele já está em território nacional. Se ele der azar de ser preso lá na França antes de chegar aqui no Brasil, ele vai cumprir a pena lá, né? A extradição é o caso, então, que o governo pede para o governo brasileiro para mandar alguém para lá para cumprir a pena lá, entendeu? A regra geral é que não pode ser extraditado brasileiro, salvo naturalizado, em duas hipóteses que falaremos agora. Brasileiro nato, nós veremos na Constituição, mas basicamente é aquele brasileiro que tem sangue brasileiro, ou que é filho de pai ou mãe brasileiro, pai ou mãe, um dos dois, tá? Ou os dois. Ou que nasceu aqui no território brasileiro. O cara nasceu aqui, mesmo que os pais sejam estrangeiros, se torna brasileiro nato. Brasileiro que, então, nasceu aqui ou é filho de pai ou mãe brasileira, tá? O nato jamais pode ser extraditado, em nenhuma hipótese. O naturalizado, que é aquele estrangeiro que vem para o Brasil e cumpre os requisitos da Constituição Federal e da Lei de Naturalização, né? Lei dos Estrangeiros, desculpa, o nome da lei é Lei dos Estrangeiros, né? Ele cumpre os requisitos aqui e ganha a nacionalidade brasileira. Então ele se torna naturalizado, porque ele não tem nem sangue brasileiro por ser filho e também não nasceu aqui no Brasil pela questão do territorial, tá? Esse brasileiro naturalizado pode ser extraditado, tá? Em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. Crime comum é qualquer crime que não seja político ou de opinião. Nossa Constituição tem muito cuidado, até porque nós viemos de uma ditadura, né, que as pessoas eram torturadas por expressarem suas opiniões políticas, né? O nosso país, então, tem muito cuidado para pessoas que estão aqui, estrangeiros, eu estou falando, o brasileiro naturalizado, nesse caso, né? Estão aqui no Brasil, naturalizado, que um determinado país pediu, manda essa pessoa para cá, para cumprir pena aqui, mas qual é o crime que ela cometeu? Né? Não, ele era contra o governo aqui do fulano de tal. E botava coisa, criticava o governo aqui. Por exemplo, alguém foi candidato contra aquele governo, atual governante, né? Por isso que ela tem que ser punida aqui. Não, nesse caso é crime de opinião, crime político. O Brasil jamais extradita nesses casos, tá? Inclusive concede asilo político aqui, para garantir a liberdade de expressão. Nosso país é liberdade, tá? Liberdade política. Mas o crime comum, por exemplo, um homicídio, tá? Que se não são políticos ou de opinião, o crime comum pode extraditar o naturalizado, desde que praticado antes da naturalização.
Entenderam? Então, a pessoa ainda não era não era brasileira, ela era só estrangeira. O cara era francês, por exemplo, matou alguém lá na França, veio para o Brasil e acabou se naturalizando brasileiro. O crime que ele cometeu foi anterior, daí ele pode ser extraditado. Se o crime é anterior, crime comum. Se ele já era brasileiro naturalizado e foi lá e matou alguém e conseguiu fugir para o Brasil, ele já não pode mais ser extraditado. Entendeu? Porque o crime foi pós-naturalização, após a naturalização, tá? E aqui sim, aqui em qualquer momento é o tráfico ilícito de entorpecentes. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Esse é o único caso em que é permitido extraditar um brasileiro naturalizado a qualquer momento. Tá? É o único caso. O brasileiro já é naturalizado, tanto faz se ele praticou tráfico de drogas lá na França, que nem eu falei, antes da naturalização ou pós-naturalização, ele pode ser extraditado para cumprir a pena lá. Tráfico de drogas, tá, pessoal? Olha a gravidade do tráfico de drogas, de acordo com o nosso poder constituinte, originário, né? Então, o único crime, não esqueçam disso, que extradita brasileiro naturalizado, se cometido mesmo após a naturalização, é o tráfico de drogas, tá? Na sequência que tem aqui, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Aqui está falando não é de brasileiro, está falando de estrangeiro mesmo. É alguém que conseguiu fugir para o Brasil, né? E vem para cá fugido, porque ia ser preso, injustamente assassinado, porque ele é contra um país, lá um ditador, lá desse monte de país que a gente conhece que tem ditadores, né? Ele consegue fugir para o Brasil e pede asilo político. Daí não pode extraditar essa pessoa, esse estrangeiro. Seria um contrassenso um país como o nosso ter uma liberdade de expressão política, de opinião, né? Pregar a liberdade nas suas mais variadas formas e extraditar alguém, por exemplo, a ser assassinado em algum país aí porque ele pensa diferente de quem está no governo naquele momento. E normalmente de forma ilegítima, né? Esses ditadores, tá? Aqui fala outras coisas que são bem simples, que eu dou uma puladinha, tá? Fala que em contraditório e ampla defesa, aos litigantes em processo judicial administrativo é garantido contraditório e ampla defesa, aos acusados em geral. Não, em qualquer processo, pode ser até militar, tá, pessoal? Mesmo os militares têm direito ao contraditório e ampla defesa. Tá? No passado, o militar era preso sem direito à defesa, né? Ele ia ali, tinha uma audiência com o comandante vai tomar 10 dias e já era. Não tinha. Né? 10 dias de cadeia. Porque ele dava uma explicadinha ali, mais ou menos, e o comandante na verdade, já estava até com a decisão feita ali dele, para prender, tá? Mas, hoje em dia, até nas Forças Armadas e nas polícias militares, tem o direito, graças a Deus, né, evoluiu, ao contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque é um direito constitucional para todo mundo, inclusive para militares e integrantes das Forças Armadas. Isso aqui é direitos humanos, né? Faz parte dos direitos humanos, tá? Provas obtidas por meios ilícitos, para terminar. São inadmissíveis essas provas obtidas por meios ilícitos, tá? Por exemplo, um grampo telefônico sem autorização judicial, uma escuta, uma gravação clandestina de ambiente, uma confissão mediante tortura, uma prova que foi colhida numa casa, entrar numa casa e conseguiram pegar a droga lá na casa sem um mandado de busca e apreensão judicial. Para entrar em imóvel, a gente já viu, tem que ter mandado judicial, salvo flagrante delito para prestar socorro, né? Mas regra geral, mandado judicial, né? Aí não tem mandado judicial. Essas provas obtidas por meios ilícitos, elas contaminam todo o processo. Chama teoria dos frutos da árvore envenenada, tá? Então, se tu tens ali tudo começou com um grampo ilegal, grampo telefônico ilegal, tudo começou ali, e aí o processo desenrolou por 3, 4 anos, tudo se baseando naquele grampo. Anula o processo inteirinho, tá? Falaremos aqui um pouquinho mais sobre os provas obtidas por meios ilícitos na próxima aula, tá bom? Recomeçaremos aí esse estudo aqui, que ele é bem interessante, tá? Um abraço aí, até a nossa próxima aula.